O registro militar, manchado de tinta fresca e pressa, jazia sobre a mesa empoeirada. Uma mancha escura, quase um borrão de sangue seco, cobria o nome que jamais deveria ter sido pronunciado. Ali, naquelas linhas riscadas, começava uma história de traição. Um segredo guardado por décadas, sob o peso de um silêncio forçado. O barão de Alcântara, em sua opulência falsa, flutuava à beira do abismo. Dívidas, muitas dívidas, corroíam sua fortuna como cupins em madeira velha. Sua ruína política era questão de dias, sussurrada nos corredores das casas grandes vizinhas. Mas o barão tinha um plano, um último lance desesperado, tão cruel quanto engenhoso. Ele faria uma aposta, mas não com ouro ou terras. Sua moeda era infinitamente mais perversa, imbuída de um valor sombrio. A honra de sua família, um legado de séculos, estava na mesa. Uma promessa que seria quebrada muito antes de ser sequer murmurada. Este é um daqueles segredos que a história tentou esconder. Acompanhe-nos até o fim para desvendar cada fio desta teia de intrigas e covardia. Você vai querer ver a justiça sendo feita. Por favor, deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias como essa. O filho do barão, um rapaz de semblante pálido, teria seu alistamento compulsório. A Guerra do Paraguai clamava por sangue jovem, por corpos para as trincheiras. Mas o nome da família Alcântara era valioso demais para ser manchado no fronte. O barão não permitiria tal desonra, não à custa de seu herdeiro direto. Seu plano exigia um substituto, um corpo descartável, alguém que pudesse desaparecer. Alguém que o sistema não buscaria, nem sentiria falta. E esse alguém era Caius, um escravizado de sua fazenda, conhecido por sua inteligência silenciosa. Sua resistência física, uma força quase sobrenatural, desafiava a própria morte. Caius era uma mente tática, um homem que via padrões no caos da vida na senzala. Ele era um líder entre os seus, um farol de esperança que o barão ignorava. Um homem cujo valor o barão se recusava a reconhecer até que lhe fosse conveniente. Não houve escolha para Caius. A ordem veio, selada com a arrogância do poder e a frieza do ferro. Uma ordem secreta, redigida nas sombras da Casa Grande. Um destino sombrio aguardava, um inferno de pólvora e desespero. Caius foi arrancado de sua vida, de sua gente, sem um adeus. Seu nome, agora um número, seria lançado à boca da guerra. A viagem era uma mistura de suor, medo e o cheiro metálico da incerteza. O destino, o fronte da Guerra do Paraguai, um abatedouro humano, trincheiras que rapidamente se tornavam valas comuns. A febre amarela, mais implacável que as balas, ceifava vidas sem distinção. Corpos definhavam antes mesmo de serem atingidos pelos projéteis inimigos. Caius, um entre milhares de voluntários da pátria forçados, viu a brutalidade em sua forma mais crua. Não havia glória, apenas a verdade nua e crua da aniquilação. Mas ali, onde a morte era a única certeza, algo surpreendente floresceu. Sua mente estratégica, antes usada para os desafios da lavoura, agora se aplicava à sobrevivência. Decisões instintivas, movimentos calculados em meio ao caos, salvando vidas. Ele não era um general, não usava insígnias ou tinha um batalhão, mas suas ações falavam mais alto que qualquer patente. Emboscadas inimigas foram desbaratadas, companheiros resgatados do fogo cruzado. Uma liderança silenciosa, forjada no inferno do combate, ignorada pelo sistema. Eles o viam sim, mas o sistema, cego pela cor da pele e pela hierarquia, recusava-se a reconhecer seu valor. Aquele registro militar, o mesmo manchado no início, seria a prova. A prova de uma traição que ainda ecoava, aguardando para ser cobrada. Os ecos da guerra se misturavam aos sussurros de uma aposta perversa. E o barão, em sua casa grande, aguardava, alheio ao que o futuro traria. A dívida ainda estava por ser cobrada.
A guerra havia terminado para Caius. Mas a liberdade, prometida em troca do sangue derramado, não era uma realidade. Seu retorno, um triunfo silenciado, foi recebido com um desprezo ainda mais frio que o ar das trincheiras. A promessa de alforria, acenada a tantos outros voluntários da pátria, era negada a ele. O nome de Caius, antes apenas um número na lista dos vivos, agora era um fantasma riscado dos registros de libertos. O barão de Alcântara havia garantido isso. Sua dívida de sangue não seria paga, não aquele que ele considerava menos que um homem. O coronel, afundado em seu conforto e em sua arrogância, respirava aliviado. Seu filho estava seguro, sua fortuna, ainda que abalada, parecia preservada. Caius era apenas um estorvo, uma lembrança incômoda de um passado que ele queria apagar. Mas o fogo que ardia nos olhos de Caius era mais perigoso que qualquer arma inimiga. Ele havia sobrevivido a um inferno apenas para ser jogado em outro. Um inferno de injustiça, onde sua honra e seu sacrifício eram pisoteados. Noite após noite, a mente de Caius fervilhava. As memórias do fronte, os gritos dos moribundos, a lama e o sangue se misturavam à amargura da traição. Ele havia lutado, liderado, salvado vidas. Mas para o barão, ele era apenas a peça de um jogo cruel, agora dispensável. A medalha que nunca recebeu, a patente informal que os soldados lhe atribuíram, tudo parecia zombar dele agora. A liberdade, o único prêmio que importava, era uma miragem cruel, sempre fora do alcance. Seus companheiros de batalha, alguns dos poucos sobreviventes de sua unidade, tentaram interceder. Suas vozes, porém, eram fracas contra a muralha da autoridade e do preconceito. A palavra de um escravizado não tem valor, diziam os senhores. Ainda mais a palavra daqueles que se misturam a eles, completavam, com a voz carregada de desdém. O barão ouvia, mas não escutava. A cada tentativa de seus antigos camaradas, o sorriso do coronel se tornava mais largo, mais insolente. Caius sentia o peso de cada vida que havia salvo, agora sem propósito. A indignação queimava em seu peito, uma brasa que não se apagaria. Não sou mais um escravo comum, ele pensava. Eu vi o inferno e retornei. Não serei quebrado por este. A liberdade se tornava secundária. O que ele buscava agora era muito mais profundo, muito mais perigoso. O barão de Alcântara, em sua vaidade doentia, havia feito mais do que substituir o filho. Ele havia apostado em um jogo que a sociedade nunca deveria ter permitido. Em um momento de delírio e desespero, cercado por outros homens de sua laia, ele proferiu as palavras que ecoariam. "Dou minha esposa se ele vencer", teria bradado, um desafio velado, uma aposta grotesca. Não era um duelo de cavalheiros, nem uma aposta de cavalos. Referia-se à sobrevivência e ao triunfo de Caius, o homem que ele considerava menos que nada. Fragmentos dessa aposta, sussurrados por fofoqueiros e bêbados na vila, chegaram aos ouvidos de Caius. A dívida que o barão realmente temia cobrar não era de dinheiro, mas de honra, de algo imaterial e poderoso. Foi então que Caius começou sua própria investigação silenciosa. Ele sabia que as palavras eram como sementes e algumas floresciam em provas. Cartas do fronte, trocadas secretamente entre os soldados, traziam testemunhos irrefutáveis. Relatos de como ele os havia salvado, de sua astúcia, de sua coragem, tudo documentado. "Caius é nosso anjo da guarda", lia-se em uma delas. "Sem ele, estaríamos todos mortos agora", dizia outra, com a tinta borrada de lágrimas. Então veio a descoberta mais chocante, um documento. Um papel rasurado, escondido em um baú velho na Casa Grande, falava de um acordo secreto. Detalhes velados, cláusulas obscuras que indicavam a troca, o escambo de uma vida por outra. Verdade começava a se desvelar, fio a fio, tecida pela própria teimosia do barão em guardar seus segredos.
O chute do escravo não seria um ato de violência. Seria uma revelação calculada, um golpe de mestre contra a hipocrisia. A traição, arquitetada nas sombras, seria exposta à luz do dia. A justiça, embora tardia, não seria negada. A arena estava montada, não em um tribunal, mas na grandiosidade forçada de um baile na Casa Grande. Um evento para celebrar a prosperidade que o barão de Alcântara pensava ter resgatado. Os senhores da província, seus olhares cobiçosos e invejosos, preenchiam o salão. O barão, no centro de tudo, exibia sua arrogância, acreditando-se intocável. Mas a porta principal se abriu e o silêncio caiu como uma pedra no fundo de um poço. Caius entrou. Não era o escravizado, era um espectro de guerra, com a cicatriz da trincheira no corpo e a chama da justiça nos olhos. Seu corpo, endurecido pela brutalidade do fronte, era a prova viva do inferno que o barão havia evitado. O sorriso do barão congelou. O ar ficou mais denso, quase impossível de respirar. A baronesa, ao lado do marido, sentiu um arrepio na espinha. Ela reconheceu a força contida naquele homem que todos pensavam ter sido apagado. Caius não pediu. Ele não implorou. Ele falou. Sua voz, grave e calma, cortou o burburinho como uma lâmina afiada. Senhores, começou Caius, eu venho cobrar uma dívida. Uma dívida que foi forjada no sangue e selada com a traição. O barão tentou interromper, sua voz tremendo de raiva. Como ousa um serviçal entrar assim? Mas Caius não se abalou. Ele ergueu a primeira carta. Aqui, disse ele, está o testemunho do cabo Silva. Caius salvou nossa patrulha na emboscada do rio Itororó. Sem sua astúcia, estaríamos mortos. Um murmúrio de espanto percorreu o salão. Alguns dos convidados, ex-oficiais ou pais de soldados, reconheceram os nomes. Caius não estava falando de boatos, mas de fatos, de vidas salvas. O barão de Alcântara sentiu o suor frio escorrer pela nuca. Sua garganta estava seca, um presságio de sua iminente queda. Ele via a credibilidade de Caius crescer a cada palavra, a cada revelação. A máscara de honra do barão começava a rachar. E aqui, Caius continuou, sua voz se elevando, o registro. Meu nome riscado, minha alforria negada, uma promessa de liberdade trocada pela covardia de um homem. A baronesa o olhou, seus olhos marejados, a compreensão se instalando em seu rosto. Ela sabia que a vergonha do marido era profunda, mas não imaginava até que ponto. O barão estava encurralado, sua voz falhou. Ele tentou desviar, mas Caius era implacável. E então, senhores, chegamos ao cerne da questão, a verdadeira aposta. Caius desdobrou o papel amassado, lido em voz alta, a voz reverberando no salão atônito. Este é o acordo secreto, o documento de sua vileza, barão de Alcântara. A prova de que a vida de seu filho foi poupada à custa da minha. O barão berrou. Mentiras! Calúnias! Prendam este animal! Mas era tarde demais. O controle havia escapado de suas mãos. Foi então que Caius proferiu as palavras que selariam o destino do barão. E a mais vil de suas apostas, barão, dita em seu delírio e desespero, em público. Dou minha esposa se ele vencer. Caius repetiu, a frase do barão ecoando nos ouvidos de todos. Um silêncio ensurdecedor quebrou o ar, aterrorizante. A vergonha era palpável, o escândalo irreversível. A dignidade da baronesa, a honra de sua família, tudo estava exposto. Os olhos dos convidados, antes curiosos, agora carregavam repulsa. A reputação do barão, antes inabalável, desmoronava em pedaços diante de todos. O chute do escravo não foi físico, mas uma revelação devastadora. Um golpe de mestre que expôs a hipocrisia e a crueldade de um sistema.
A notícia do escândalo correu como fogo em palha seca. Os tribunais, por mais corruptos que fossem, não puderam ignorar a pressão popular. O barão de Alcântara foi desmascarado, suas terras confiscadas para saldar as dívidas e como punição pela fraude e pela vilania de suas apostas. Sua ruína foi completa, não apenas financeira, mas social e moral. Ele morreu poucos anos depois, um homem quebrado, assombrado pelos fantasmas de sua própria ambição e crueldade. Seu nome, antes sinônimo de poder, agora era um lembrete da arrogância que precede a queda. Caius, o herói improvável, finalmente recebeu sua alforria, não como um favor, mas como um direito conquistado com sangue e coragem. Ele não buscou vingança, mas justiça. Sua liberdade não foi apenas para si, mas um símbolo de que a verdade, por mais silenciada que seja, sempre encontra um caminho. Ele se tornou um homem respeitado, um contador de histórias que jamais permitiria que o passado fosse esquecido. A baronesa, livre da aposta cruel e do jugo de um marido depravado, encontrou seu próprio caminho. Ela se afastou daquela vida, em busca de uma paz que jamais teria na sombra de Alcântara. O registro militar, antes rasurado, agora era uma prova indelével. Um lembrete de que a história tem dívidas a cobrar e que a justiça pode ser lenta, mas não é cega. Esta foi a história de Caius, o homem que o sistema tentou apagar. Mas sua verdade ressoou, e o chute do escravo cobrou a dívida. Se você se emocionou com essa história de justiça, deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas investigações históricas.